Olá pessoal, a paz do Senhor Jesus, o amor de Maria, que esteja com vocês. Hoje nós vamos falar de uma santa, é uma santa muito importante, uma santa que várias pessoas conhecem, então eu vou tomar bastante cuidado aqui com algumas palavrinhas, mas no final eu conto, por exemplo, o local que ela nasceu. Ela nasceu na Itália, mas exatamente a cidade da Itália pode revelar quem é essa santa. É uma dica, hein? Ela nasceu no ano de 1381 e tinha o grande desejo de seguir a vida religiosa, né, se consagrar. Porém, já existia um casamento planejado, né, aqueles casamentos armados que aconteciam antigamente, e ela foi entregue em matrimônio por Paulo Ferdinando. E como uma filha obediente que era, ela acabou aceitando fazer, mas ela nunca tirou o foco de um dia de continuar servindo e seguindo a Jesus Cristo. Então, uma das coisas que ela fazia era dizer que ela ia amar o marido dela porque ela amava Jesus. Então, ela se propôs a amar o marido. E aí, desse casamento, eles tiveram 2 filhos, né? Que foram educados na fé e no amor. Só que o marido dela, que chama o Paulo Ferdinando, ele era muito bonzinho, assim, era um homem do bem, um homem que amoroso, antes de se casar, né? E depois que ele se casou, ele acabou mudando um pouco o comportamento. Começou a se entregar aos vícios, à traição, se transformou num fanfarrão. E os filhos, vendo aquela forma de agir do pai, acabaram seguindo o seu exemplo, né? Como é muito comum a gente ver acontecer hoje em dia. Então, o que acontecia? Essa santa, ela chorava e orava. E ela intercedia e dava bons exemplos para que eles pudessem buscar essa conversão e buscar essa aproximação de Deus. Porém, era complicado. O marido dela chegou a agredir ela algumas vezes, né? Hoje isso faz a gente refletir sobre esse momento que a gente passa, né, de pandemia. Hoje é dia 14 de 7 de 2020, onde algumas famílias estão tendo problemas com violência doméstica, né? Outras nem é por causa da pandemia, já tiveram. E essa santa teve uma resposta de obediência a Deus nessa situação, né? Ela continuou orando, intercedendo e pedindo, ela queria recuperar o casamento, ela pedia pela conversão do marido dela. Diz a lenda que o marido dela, inclusive, pensou em tirar a própria vida, tal, mas ela teria percebido que isso ia acontecer e teria impedido que ele fizesse aquilo. Mas pouco tempo depois, numa determinada situação, ele decidiu, ele tinha que executar as ordens do pai dele, então ele ia fazer alguma coisa errada, mas ele não conseguiu fazer, foi lá, disse que não faria mais, que ele poderia até deixar de fazer parte da família caso ele fosse obrigado a cometer, né, assassinato, ou de cometer as coisas que eles faziam. E nessa conversão, depois dessa conversão, ele acabou sendo assassinado, o que trouxe um grande sofrimento para a santa, né? Ela passou por esse momento de muito sofrimento. E com essa influência que os filhos tiveram do pai e do avô, eles acabaram decidindo que eles iam se vingar, que eles iam matar o agressor do pai. E para essa santa era inconcebível pensar nisso. Os filhos dela cometendo um assassinato, né? De repente perdendo a salvação, perdendo a alma. Ela não aceitava isso. Então, num ato heróico, né? Num ato de muita força, de muita fé, ela vai e pede para Deus para que leve os filhos dela, antes que eles cometessem qualquer assassinato ou antes que eles cometessem qualquer crime, para que eles pudessem viver, né, ir para o céu, viver do lado de Deus, ir para o paraíso, para que eles pudessem ter a morada eterna ao lado do Senhor, no lugar que o Senhor preparou para eles, conforme está escrito nas Escrituras. Então, e assim foi, né? Eles ficaram doentes e
e acabaram por falecer também, os dois filhos dela. Então ela ficou sem o marido e sem os filhos. Mas eles se preparando para o encontro com Deus antes de morrer, os dois rapazes. Assim, eles passaram por um processo de uma conversão e acabaram morrendo. Sem o marido e os filhos, ela começou a fazer oração, penitência e começou a trabalhar com obras de caridade. Ela sempre teve a intenção de servir, de se consagrar, né? Então ela tentava ser admitida num convento agostiniano em Cássia. E foi recusada, claro, no início. Por quê? Porque as pessoas ali em Cássia conheciam a história da família, conhecia tudo. Então eles não tinham, eles acabaram recusando a santa. Mas ela não desistiu, e continuou fazendo oração e começou a pedir a intercessão de três santos patronos, né? Que são São João Batista, Santo Agostinho e São Nicolas de Tolentino. E aí, milagrosamente, ela foi aceita no convento. E isso aconteceu por volta do ano de 1441. O refúgio dessa santa era Jesus Cristo, né? E ela viveu os impossíveis de sua vida se refugiando no Senhor. Foi tanta coisa que aconteceu. Diz a história dessa santa que ela recebeu, diz a história não, ela recebeu os estigmas, né, de Jesus, que para quem não sabe, o estigma é quando o santo, como o Padre Pio, por exemplo, tinha as marcas nas mãos, né? O estigma é quando o santo aparece nele uma ferida num dos locais onde Jesus foi marcado, nas mãos, nos pés, ou do lado esquerdo, né, onde a lança feriu Jesus também, ou na testa, em função da coroa de espinhos. No caso dessa santa, ela recebeu um estigma na testa. Então apareceu uma ferida no meio da testa dela, que era uma ferida que sangrava e que exalava um cheiro ruim. Então ela acabou sofreu muita humilhação, porque aquilo cheirava mal e incomodava os outros. Então imagina você com uma ferida dentro de um convento onde as pessoas ficavam fechadas, ela acabou sendo segregada do grupo e tendo que viver numa sala praticamente isolada ali. Às vezes a gente reclama, né, de ter que fazer uma quarentena, se isolar por um período por causa do vírus. Ela viveu isolada de todas as outras porque ninguém suportava o cheiro que ela exalava. Mas tem também conta a história que ela teve a oportunidade, né, as irmãs iam visitar o Papa e ela queria muito visitar o Papa. Então, que esse estigma se fechou, a ferida fechou durante esse período, então ela pôde ir junto com as outras irmãs visitar o Papa. Aí ela voltou, quando ela pisou no convento de novo, a ferida abriu de novo e voltou a ser como era, que era o estigma dela, né? E, e por fim, depois de viver vários anos neste sofrimento, ela foram ela acabou tendo uma enfermidade, né? Ela ficou doente, uma enfermidade que judiou dela por mais 4 anos, e aí ela veio a falecer com 76 anos de idade. Ela tem alguns milagres atribuídos a ela, como por exemplo, diz a história que uma amiga dela foi visitar ela no convento a pedido da mãe dela, e que quando chegou lá perguntou para a santa, falou assim, você, porque a fama dela se espalhou, então as pessoas já tratavam ela como santa, mesmo ela estando viva ainda. E perguntaram para ela assim, aliás, eu gostaria de figo. E ela falou, não vai me dizer que você está grávida? E a amiga dela disse que estava. E ela estava com vontade de comer figo, mas não era época de figo.
Aí ela fala para amiga dela que quando ela voltasse para casa, né, que ela passasse na casa dessa santa, onde a mãe dessa santa morava, que ela passasse por ali para que ia ter figo para ela, que ela podia passar lá que ela ia ter os figos que ela queria. Só que estava fora de época de figo, né? Mas quando ela passou por lá, ela recebeu a informação de que que a figueira estava lotada de figo. Ninguém conseguia explicar como que de um dia para o outro aquela figueira ficou cheia de figo daquele jeito. E aí ela pega alguns figos e manda para a santa que estava no convento. E a santa tinha uma dúvida se os filhos dela e o marido, se eles estavam, principalmente os filhos, mas os filhos e o marido, se eles estavam com Deus. E essa foi a resposta para ela de que sim, eles estavam. Isso deixou ela mais tranquila para poder seguir em frente. E além disso, uma outra freira que foi cuidar dela acabou tendo a mão curada. Ah, então, assim, foram vários milagres atribuídos a essa santa. Dizem que um dos milagres que ela fez foi logo que ela foi aceita no convento, as irmãs mandaram que ela, a superiora, né, mandou que ela regasse o jardim, ela cuidava do jardim. E uma das coisas que mandou ela fazer foi regar um tronco seco, que tinha lá um pedaço de madeira que estava enfiado na terra. E ela, obediente, ela fez. Todo dia ali ela regava aquele tronco. E aquele tronco brotou e deu flores. Então, assim, foi mais um milagre, né, que aconteceu enquanto ela ainda estava viva. E há relatos de que algumas pessoas iam para, mesmo quando ela estava viva ainda, quando as pessoas tiveram conhecimento dos milagres que estavam acontecendo ali, começou a juntar. Várias pessoas começaram a procurar. Então, às vezes, as pessoas nem conseguiam entrar no convento, não tinham acesso. E aí elas faziam as orações ali da rua mesmo. E a fé, né, que elas tinham de que pela intercessão da santa elas poderiam alcançar a graça, elas acabavam alcançando a graça mesmo. Mesmo sem conseguir entrar no convento para falar com a santa. E aí, identificaram que santa é essa de hoje? Hoje a nossa santinha, ela é bem próxima, né, da nossa realidade. São várias pessoas que são devotas dessa santa. Inclusive, eu tenho uma irmã, que o nome dela é em homenagem a essa santa. Aliás, eu não contei para vocês, mas eu tenho 3 irmãs, né, e um irmão. Minhas 3 irmãs, as 3 têm sobrenome de santo. Então, a mais velha é a Tânia Aparecida, né, em homenagem a Nossa Senhora Aparecida. A do meio é a Cláudia de Fátima, né, por Nossa Senhora de Fátima. E a terceira o nome dela é homenagem da santinha de hoje. É a Rita de Cássia, né, que é em homenagem à Santa Rita de Cássia, que é a santa que nós estamos tratando aqui hoje. Vocês podem ter essa santa como exemplo de como nós podemos, na busca por Jesus, abrir mão das coisas, assim, abrir mão de algumas coisas terrenas, né, temporais, para poder buscar um algo maior, que é poder buscar em Cristo o nosso caminho, né, buscar em Jesus a nossa salvação. E assim, ela tinha muito amor, ela amava, ela amava, ela amava. E amor, ela mostrou que é decisão. Porque mesmo ela não querendo, quando foi decidido que ela ia se casar, ela decidiu amar o marido dela. Mesmo quando ele judiava e maltratava, né? E ela decidiu, por amor, pedir para Deus que levasse os filhos dela. Imagina o sofrimento dessa mãe, né? Já tinha perdido o marido recentemente, e antes que os filhos cometessem um assassinato e na visão dela fosse condenados ao inferno, ela orou para que Deus, na misericórdia dele, recolhesse os 2 filhos dela. Tá duro para uma mãe fazer uma oração dessa. Você faria uma oração dessa? Complicado, né? Mas é isso. E nas nossas realidades que nós tenhamos a paciência que essa santa teve e que consigamos ter esse amor, né?
ter esse olhar de amor pelo próximo, ter esse amor, principalmente o próximo que está dentro da nossa casa, né? Passamos por momentos tão complicados agora nessa quarentena, momentos de tristeza, de isolamento, parece que sempre a mesma coisa, parece que nada evolui e a gente acaba e o tempo está passando, né? Mas vai passar. A mensagem é essa, vai passar. Tudo vai passar. A minha sogra, Dona Maria, que Deus a tenha, né? Ela já é em memória, ela sempre dizia assim, que tudo tem um fim. E são sábias palavras, tudo tem um fim, né? Nada a não ser Deus é para sempre, tudo é passageiro. Só Deus permanece. Então é com essa palavra que eu quero encerrar hoje, fazendo a nossa oração, pedindo a intercessão de Nossa Senhora, não é? Na nossa vida, para que consigamos ter paz, que é o que foi o que Jesus prometeu, paz. Ele não prometeu sossego, ele prometeu paz. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Oi pessoal, tem um bônus hoje, né? Eu resolvi gravar mais esse pedacinho, mesmo depois de ter finalizado o vídeo. Por quê? Porque eu acabei não falando o nome, que é uma curiosidade que eu achei, né? Pesquisando sobre essa santa. Santa Rita de Cássia, na verdade, o nome dela não era Rita, né? O nome dela era Margherita Lotti. Então é Margherita. O Rita vem do finzinho do nome dela. Interessante isso, né? É delicado, é bonito, tem um apelido. Não é quando você... Ah, é Robinho, é o Binho. Então, no caso, Rita de Cássia, o nome dela é, mais uma vez, Margherita Lotti. Fiquem com Deus.